da cidade mais bonita do Brasil. Olha só. Goiânia segue viva, moderna, movimentada, cheia de histórias. Mas por trás de cada avenida, de cada prédio, existe um traço que vem lá do passado, da coragem de quem sonhou uma nova capital para o estado de Goiás. E olhando assim, fica fácil entender o porquê essa cidade é tão amada por quem nasceu e por quem escolheu viver aqui. Para contar a história de Goiânia, a gente escolheu começar desse lugar aqui, a casa de Pedro Ludovico Teixeira, que hoje é um museu dedicado à história dessa figura importantíssima nesse processo. E essa casa é um símbolo da arquitetura goianiense, que é a Art Deco. Você está vendo aqui, toda construída nesse estilo, e aqui guarda muita história, muitas particularidades. Desde que foi escolhido o interventor, Pedro Ludovico começa então o trabalho. A casa tem 88 anos, né? Goiânia já tinha se iniciado, a casa tem 88 anos, então você imagina, Pedro Ludovico, com a família, viveu aqui até os últimos dias de vida. Então, vamos contar um pouco da história de Goiânia e desse lugar maravilhoso. Vem comigo. E para a gente começar a entender essa história, eu tô aqui ao lado do Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Ricardo Lenardi, que é historiador e que vai me contar para o pessoal que está em casa um pouco desse lugar. Ricardo, hoje o museu está fechado para uma reforma, mas esse lugar guarda muita história. Aqui a gente falava, vamos começar falando da arquitetura. Esse é um símbolo da Art Deco, uma arquitetura fortíssima goiana, né? Sim, exatamente. Essa casa ela foi desenhada pelo então arquiteto praticamente oficial de Goiânia, o Atílio Corrêa Lima, cujo a escola que ele se filiava era os modernistas e, consequentemente, também o Art Deco. Então, nessa casa, a gente vai encontrar diversos elementos desse novo movimento que se surgia no estado de Goiás, que é o modernismo. Então, são cores, são texturas, são posicionamentos geométricos, desenhos, jogos de iluminação, tudo isso para trazer essa nova perspectiva que os mudancistas queriam traduzir em Goiânia. Bom, a casa, a gente estava vendo ali, a casa tem 88 anos, ela é construída em 1937 e Goiânia começa em 1933. Se você me contava, Ricardo, que Goiânia começa oficialmente do lado de lá da Praça Cívica. A gente, para quem tem, eu não vou saber norte ou sul, a gente tá do lado de cá da Praça Cívica e já a gente vai para lá. Me conta esse começo da história do lado de lá da Praça Cívica. Na verdade, Goiânia ela começa ali na Rua 24, ali próximo à Marginal Botafogo. Então a Rua 24 é a nossa primeira rua, né? É a primeira rua da capital. E ela vem sendo construída com o desenho original tendo a Praça Cívica e as três principais avenidas, Tocantins, Goiás e Araguaia, e fechando a Avenida Anhanguera, que conectava também Goiânia com Campinas, que foi uma cidade que recebeu toda essa nova cidade que chegava. Cara, então a gente falava dessa escolha estratégica de Goiânia que com a proximidade com Campinas, né? Campinas é bem mais velha que Goiânia. E me fala como é que é decidido isso. Você me contava também da importância política de Pedro Ludovico, né? Me conta como é que começa essa história. Sem dúvida. Bom, o importante era encontrar um terreno que fosse propício para o desenvolvimento do estado. E Campinas, ela concentrava todos esses elementos. Um terreno mais plano. Isso facilitava muito o transporte, o escoamento de mercadoria e circulação de pessoas. E também era uma cidade que, embora muito pequena, era capaz de se tornar um suporte para essa construção, porque é um período trabalhoso, um período de construção mesmo de uma cidade. Então era necessário uma cidade que desse esse suporte. E Campinas, com toda a sua beleza e também com seus habitantes ali que são trabalhadores, na sua maioria, eles conseguiram dar esse auxílio para essa construção desse novo ideal que se transfigurou na cidade de Goiânia. Bom, então a gente vai continuar caminhando por aqui e aí me chama a atenção aqui, ó, esse carro que pertenceu à família, né, de Pedro Ludovico. A gente está vendo aí uma caminhonete ano 1974. Esse era um carro que Pedro Ludovico gostava bastante?
Era um carro com certeza que Pedro Ludovico gostava bastante e tem toda uma questão simbólica, né? Os veículos, sobretudo um veículo com um motor potente e imponente como esse, e traduzir esse pensamento moderno a partir dos veículos, né? Então era uma forma de superar, por exemplo, de confrontar, por exemplo, a imagem do carro de boi. Sim. E de todo, enfim, de todo esse aparato tecnológico que ainda era arcaico. Então era uma forma que o Pedro Ludovico encontrou de ostentar um símbolo da modernidade pelo veículo que ele andava. Vamos caminhar para cá, cara, pra gente chegar na parte que eu achei bem legal, assim, e me chamou a atenção, a profundidade. A piscina da família Ludovico. Chega pra cá. 1,60 de cá e 2 metros de lá. Até parece mais, né, cara? Mas é uma coisa impressionante, Sim, né? É uma piscina bem profunda, sobretudo para os padrões de hoje. É uma piscina que está no centro da cidade. E chama a atenção também esse aspecto que você falou, das conexões com as árvores, sabe? Então, assim, é uma casa no centro da cidade, mas cheia de árvore, uma jabuticaba, uma manga. E tudo isso também trazendo esse elemento um tanto conflituoso da construção de Goiânia com seu passado agrário, né? Há sempre esse desejo de lembrar elementos do rural, né? Bom, para contar um pouco da história da família Ludovico, a gente está no museu, você viu aí parte da arquitetura, parte da influência política. Agora eu estou com uma história viva. Estou aqui ao lado do seu Luiz, neto de Pedro Ludovico, e que gentilmente aceitou bater um papo com a gente. Seu Luiz, trabalhando nesse local aqui há quanto tempo? Quase 40 anos. Quase 40 anos de história, né? De história. Contando história. Eu queria começar perguntando para o senhor o que representa para o senhor ser neto de uma família do tamanho dessa família. Não tem uma coisa melhor, né? É a melhor coisa que Deus pôs na minha vida é ser neto de Pedro Ludovico. O senhor se orgulha disso? Orgulho, totalmente orgulho. Eu morei com eles aqui nessa casa. Então né? me conta como é que era essa família, seu Luiz. Era uma família muito simples. Minha avó, muito simples, meu avô. Minha avó era brava, né? Meu avô era calmo, tranquilo. Nem pensar, em geral, revolucionário. Ele era revolucionário? De 30, né? Ele participou da Revolução de 30. Então ele era... Tinha que ser, né? Até porque lógico. Eleito interventor para a criação da capital, né? Aliás, foi Getúlio Vargas que salvou. Goiânia deve, em primeiro lugar, a Getúlio Vargas. Que nomeou Pedro Ludovico como interventor. Exatamente. Se não fosse ele, né?